Bom dia a todos. Nós vamos hoje iniciar aqui os nossos estudos de intradermoterapia, tema bastante interessante na estética injetável, até pelo tamanho, né, pela quantidade de procedimentos que a gente tem aí injetáveis que estão no rol dos procedimentos que a gente chama aí, né, dentro da técnica da intradermoterapia. Antigamente a técnica era conhecida como mesoterapia, então são sinônimos, apesar do que o termo mesoterapia está um tanto quanto em desuso. É difícil a gente encontrar hoje em dia material recente, né, que se refira às técnicas como técnicas de mesoterapia, tá? Mas, de todo modo, intradermoterapia e mesoterapia são termos similares, são termos sinônimos, né? Bom, são dezenas de procedimentos de disfunções estéticas tratadas com intradermoterapia, tanto na estética facial quanto na estética corporal. Na estética corporal, a gente tem uma quantidade ainda maior, mas nós temos também diversos procedimentos hoje injetáveis em estética facial que são aí incluídos, né, no rol dos procedimentos de intradermoterapia. São procedimentos simples de realizar, viu? Na prática, a gente pode observar a facilidade da técnica, né? Trata-se aí de aplicações subcutâneas, intradérmicas, tá? Hoje, a gente tem em protocolos aplicações intramusculares, né, como a harmonização de glúteos, né? Então a gente tem também uma fase externa, que você tem subcutâneo ou intradérmico, e tem a fase interna na musculatura. Então acaba que a gente inclui, né, pelos protocolos ou a via intramuscular, desculpa, a via intramuscular também nessa técnica, tá? Não é a mais comum, a mais utilizada. Como o próprio nome diz, né, intradermo, a gente estava falando de derme, então assim, o conceito inicial aplicava-se a técnicas injetáveis na via subcutânea, intradérmica, né? O nome diz intradermoterapia, né? Pela etiologia aqui, a gente estaria falando aplicação intradérmica na derme, né? Mas não é somente aplicação intradérmica, via intradérmica, a gente tem também subcutânea, e hoje a gente ainda considera os protocolos que possuem fase intramuscular, a aplicação intramuscular, tá bom? Então, inclui-se praticamente tudo que a gente aplica de forma intradérmica e subcutânea, né? Eu digo quase tudo, porque a gente tem algumas aplicações também, né? De toxina botulínica feita de forma intradérmica, né? Intramuscular também, como por exemplo para hiperidrose, mas aqui não é o nosso caso da aula de hoje, tá? Intradermoterapia é uma técnica minimamente invasiva, minimamente, bem tranquila de ser feita, que consiste em injeções intradérmicas ou subcutâneas. Como eu disse, hoje a gente ainda considera alguma aplicação intramuscular aqui num protocolo, né, mais complexo, de várias misturas diluídas de extratos naturais de planta, agentes homeopáticos, produtos farmacêuticos, ativos estéticos, que é o que a gente vai estudar hoje, vitaminas e outras substâncias bioativas infundidas em quantidades muito pequenas, geralmente de 0,1 a 0,2 ml por aplicação. São diversas aplicações, né? Às vezes um volume maior, como 10 ml, em aplicações de 0,2 por ponto, que vai nos dar aí 50 pontos de aplicação, né? Através de múltiplas punturas dérmicas, ao invés de poucas injeções. Então, são grandes volumes em pequenas quantidades injetadas ponto a ponto, dando aí uma grande quantidade de aplicação, tá? Então, essa técnica envolve muitas punturas, muitas aplicações, né, injeções. Então, a gente tem que sempre levar em consideração troca de agulha, né? Esse exemplo que eu dei aí, uma preparação aí de ativos em 10 ml, por exemplo, a mescla que eu faço. Mescla, pessoal, eu uso esses termos, né? São os termos que a gente vai encontrar na literatura, no mercado, mescla e kit. Quando vocês forem ver material, produtos para comprar,
Vocês vão encontrar kit. São várias ampolas que vêm junto, num kit, como o próprio nome diz, para ser é, feita a associação no momento do uso. Então, vem 5 ampolas, você vai juntar as 5 ampolas na seringa para aplicar. Isso a gente chama de kit. Mescla nada mais é que em farmácia a associação, que já vem pronta. Então, você, às vezes, em vez de comprar o kit, você compra tudo já pronto num frasquinho de 10 ml. Seria a mescla, tá? Então, a nomenclatura dos laboratórios de injetável. Então, a gente utiliza, né, eu como farmacêutico, né, tive um pouco de dificuldade para entender, não, mas para utilizar, né, essa nomenclatura aí da estética. Mas nada mais é do que uma associação de medicamentos de ativos estéticos, né? Então pensem comigo, venho numa caixinha 5 ampolas para misturar, eles chamam de mescla. Veio as 5 ampolas, né, o produto, o conteúdo das 5 ampolas já misturados, associados em um frasco ampola, vem como mescla, kit e mescla, tá? Mas aí voltando ao que eu estava dizendo, se você pega aí 10 ml para aplicar em 0,2 ponto a ponto, você vai fazer 50 marcações, como lipoenzimática, né? O exemplo que eu vou dar para vocês. E aí você tem que observar né, a troca da agulha, né? Porque ela perde o corte, perde o bisel, você tem que tornar o procedimento um tanto quanto, né, menos desconfortável, né, para o seu cliente ali. Uma técnica antiga, criada em 1952 por um médico francês, Michel Pistor, e nessa época foi desenvolvida para tratamento de doenças, não para questões de aplicação de ativo estético. Com a descoberta dos efeitos benéficos na aparência da pele, a terapia foi direcionada para além da questão clínica, também para a questão estética. Hoje, a gente tem muito procedimento estético no rol da dermoterapia. Essa técnica também é conhecida como mesoterapia, como eu disse. No entanto, o nome não relaciona-se muito, né, à questão estética, porque é mais comum vocês encontrarem o termo mesoterapia na clínica, para associação e aplicação de medicamentos. Além disso, o termo mesoterapia é proveniente de mesoderme, uma das camadas, né, embrionárias aí da pele, que vai originar tecido conjuntivo, muscular, circulatório. Então, é um termo muito amplo, né, muito vasto para a gente utilizar da maneira mais sucinta como a gente quer. Mecanismo de ação. Bom, simples, né? Ação medicamentosa da técnica, ação dos ativos farmacêuticos que são aplicados, ativos estéticos, na derme, vão desencadear processo de reparo. Então, assim, na flacidez, estria, celulite, e todo o processo, né, que pode gerar a aplicação de uma substância para o tratamento de uma disfunção estética na pele. Então, nós vamos ter a disfunção com ativos diferentes, diversos, para serem utilizados ali. Então, muito mais do que saber aplicar, que é extremamente simples, eu vejo muito em alunos de estética, a ânsia para aprender a aplicar. Pessoal, em intradermoterapia, a aplicação é extremamente simples. Né? Uma aplicação subcutânea, trivial demais, uma aplicação intradérmica também bem trivial. Agora, o mais importante é saber o que utilizar, não como aplicar. Então, eu tenho que saber adquirir, né? Eu tenho que saber prescrever os ativos que eu vou utilizar no meu cliente e, né, utilizar da melhor maneira e utilizar as melhores associações, os melhores ativos e individualizar. Isso é uma coisa que eu falo muito, né, nos meus cursos, nas minhas aulas, que o bom esteta é aquele que individualiza o atendimento, individualiza, trata o seu cliente como né, um caso único. Então você entra lá, pega a linha de produtos da PHD, por exemplo, você vai encontrar uma variedade de mesclas para lipoenzimática. Você vai utilizar a mesma, você vai comprar uma e vai utilizar em todos os seus clientes, ou você já tem a destreza de escolher individualmente uma mescla específica para cada cliente. Melhor ainda, você tem a capacidade de comprar os ativos separados em ampola, kits, né? E formar os kits individuais.
Essa é a questão fundamental, né? Não é saber aplicar, fazer uma aplicação subcutânea, é uma coisa que, né, qualquer pessoa faz, né? Uma pessoa em casa leiga que aplica insulina em si mesmo e faz aplicação subcutânea. Então ele vai fazer uma, ele sabe fazer uma, ele sabe fazer duas, sabe fazer duas, sabe fazer 50. Então, assim, os locais de aplicação é interessante saber, obviamente, tem que saber também, mas também é bastante trivial. Você tem gordura localizada, você consegue aplicar, é o local indicado. Agora, a questão é, eu volto, né, repito, escolher de forma correta. O que usar? Você vai pegar ali 5, 6 páginas de ativos, de mesclas de kits para gordura localizada. Qual eu vou usar no meu cliente? Eu tenho a minha sugestão, está até apresentada aqui para vocês, eu vou falar dela daqui a pouco, que é a que eu uso geralmente, né, com alguma outra variação aí para um ou outro cliente também, num caso mais especial. Mas você vai atingir mesmo esse know-how quando você conseguir comprar separado, fazer sua própria associação de ativos, individualizar isso para os seus clientes, mas é uma coisa com o tempo, né? Pela vastidão. A gente pode ter uma pós-graduação aí só em intradermoterapia, pela complexidade do tema, pela quantidade de ativos, pela variedade de disfunções estéticas que a técnica trata. Então é interessante vocês estudarem mais sempre sobre o tema, né? Eu vou disponibilizar também, para a gente até discutir depois, né? Principalmente em aulas práticas, a relação dos produtos que são vendidos aí pelos laboratórios mais comuns, né? Vou deixar o nome para vocês também daqui a pouco. A retenção nas estruturas cutâneas e subcutâneas permite ao medicamento permanecer concentrado sob a zona de aplicação e produzir efeitos farmacológicos locais, enquanto sua difusão periférica permanece reduzida e não acarreta ação sistêmica. Bom, apliquei o produto de forma subcutânea intradérmica, eu quero que ele tenha ação tópica. Então, exercício físico, massagear o produto após a aplicação, não, nunca, porque eu vou promover uma absorção sistêmica, né? O produto vai se espalhar, vai acabar sendo absorvido pela corrente sanguínea, sendo distribuído, tendo uma ação sistêmica que não é o que eu quero. Se eu quisesse ação sistêmica, eu fazia intramuscular. Então, como a ação é tópica, é para que tenha atividade farmacológica, estética naquele local que eu apliquei, eu preciso que ele fique ali. Então, posso associar uma corrente russa, uma drenagem linfática, uma massagem modeladora após a aplicação? 3 dias após. Antes disso, você vai promover a absorção sistêmica. Então, a absorção não vai, se houver absorção, obviamente, não vai ter o efeito desejado de forma tópica. Então, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, tá? É indicado, sim, associar intradermoterapia, principalmente gordura localizada, né? Há outras técnicas, como eu citei aqui, né? Corrente russa, massagem modeladora, drenagem linfática, vacoterapia, sim. Endermo, né? Sim. Porém, 3 dias após a aplicação, né? Depois que o medicamento não, né? O produto estético ali, né? O ativo, ele já não vai ser distribuído na corrente sanguínea, tá bom? Pensem assim. Quais são os ativos que a gente associa, de forma geral, anestésico, né? Às vezes no soro fisiológico é importante em diluição, né? Não é um ativo propriamente dito, mas um recipiente, né? Para diluir. Venotróficos, que são venolinfáticos ou venoativos, vasoativos. Lipolíticos, eutróficos e temos outros também, como ácidos para aplicação em melasma. Todos são produtos utilizados em intradermoterapia, é, considerando aí corporal e facial, tá bom? Então, vamos ver cada um aí individualmente separado. Ó, os anestésicos, na grande maioria das vezes, a gente utiliza a lidocaína 1% mesmo, mas a procaína também pode ser usada. A lidocaína é a mais comum, né? A gente põe para minimizar a dor durante o procedimento. Não é de forma externa, né, pessoal? É junto com os ativos, na associação de ativos, para ser aplicado junto com o produto, tá bom? Então, nós não vamos ter anestésicos tópicos para você fazer a aplicação. Então, tem como anestesiar antes da aplicação? Não, tem como injetar
o anestésico junto com os produtos, né? Eu já disse isso outras vezes, outras aulas. Aplicação de anestésico tópico na pele, é só mucosa, não vai ter absorção de anestésico feito sobre a pele. Então, existe um monte de técnica, põe gelo, né? Se o paciente, seu cliente tem uma certa dificuldade ali com a agulha, né? Sente um desconforto muito grande, faça ali né? Diminua a circulação ali com gelo, tá? É a melhor das opções. Mas o anestésico, a lidocaína, ela é colocada para ser injetada. Então, se o problema é a agulha, não vai resolver, né? Procaína e lidocaína são os mais indicados. Vasoativos, né, venotróficos, venolinfáticos, venoativos, são usados na mesoterapia, na intradermoterapia, e a função parece ter efeito importante na vasodilatação. Então, vai permitir absorção e difusão de substâncias, de produtos, de fármacos, tá? Então, a gente coloca para melhorar a circulação, pensa comigo aqui, celulite, que é um acúmulo, uma retenção, né, de líquidos, de toxinas. Então, uma vasodilatação é importante, interessante para que aquilo seja drenado. A gente associa com lipolíticos em lipoenzimática justamente também para dar né, um jeito de drenar o local ali do edema, da gordura, né, que você está diluindo ali naquele local. Quais são os mais utilizados? Benzopirona e pentoxifilina, tá? Tem brufomedil, tem minoxidil, tem benzopirona com rotina associado. Na minha prática clínica, estética, benzopirona e pentoxifilina são os melhores, tá? Geralmente eu associo os dois em um procedimento, um kit. Lipolítico usado para gordura localizada, né? São aqueles que, por meio de diferentes mecanismos de ação, possuem a capacidade de quebrar a gordura localizada, estimulando a lipólise ou inibindo a lipogênese no organismo. Quais são os mais comuns? Cafeína, tá em todo o meu protocolo, todos os meus protocolos têm cafeína, e desoxicolato. Desoxicolato de sódio é um sal biliar, da bile mesmo, então, né, como o próprio nome diz aí, com sal biliar ele já quebra, né? Tem ação emulsificante sobre a gordura. Quais eu uso? A cafeína é muito boa, desoxicolato tem que ter. É, mescla lipolítica sem desoxicolato não funciona, né? Ele é que é o carro-chefe. Aminofilina, pentoxifilina, ioimbina, L-carnitina, mesoglicano e silício orgânico. Qual que eu uso? Eu uso cafeína, desoxicolato, pentoxifilina, L-carnitina, silício orgânico. Aminofilina, ioimbina e mesoglicano eu não tenho o hábito de usar, tá? Mas o desoxicolato, a associação de desoxicolato com cafeína é muito boa. Quando você pega aquela gordurinha mais durinha, associa um silício orgânico ali também, tá? E uma L-carnitina. Então, uma associação com cafeína, desoxicolato, L-carnitina e silício orgânico derrete qualquer gordura. Eutróficos, pessoal, como o próprio nome diz aí, são fatores de crescimento, né? Melhora o tecido conjuntivo, estimulando a produção de colágeno, né, elastina e também reorganizando a matriz extracelular. Então, quais são os que a gente vai usar aí? Fatores de crescimento são muito comuns na intradermoterapia capilar, né? Para queda de cabelo. Tem uma ação bastante interessante, né? Na pele também a gente aplica, né? Como eu disse, para a formação de colágeno. Mas são vários tipos, né? São vários fatores de crescimento. Então as associações já trazem os fatores de crescimento específicos para aquela utilidade ali, né? Para aquela questão que ele trata. Os fatores de crescimento são proteínas reguladoras, mediadoras de vias de sinalização no interior das células e entre uma e outra. São encontrados em vários tecidos em fase de cicatrização e renovação celular e são mediadores biológicos que atuam sobre os processos de reparo e regeneração. Então, nós temos aí, ó, na figura, PIGF, VEGF-B, VEGF, VEGF-E, C, D, ANG1, 4, 2, 3, são vários, né? Cada um tem uma utilidade, é mais utilizado para um tipo de ação do que para outro, né? Se espera uma atividade diferente deles aí. Os fatores de crescimento podem ser aplicados em cicatrização e cura de ferimentos,
Ação anti-aging, estímulo de crescimento capilar, é o mais utilizado, né? Objetivo com vocês aqui, mais utiliza fator de crescimento em estímulo de crescimento capilar, em estética capilar, tricologia. Inibição de crescimento de pelo, crescimento de cílios, tratamento de manchas, tendo utilizado com o intuito de remover células epidermais danificadas, estimulando a produção de novas células e nutrindo-as. Então vamos lá, vamos para os fatores de crescimento aqui, vamos aprender a utilizar. IGF, aumenta colágeno, elastina, estimula a mitose celular, bom para cicatrização, né? Estimula folículo capilar, produz um cabelo mais denso e forte. Importante papel no crescimento capilar. EGF, melhora a aparência de cicatrizes e manchas, reduz e previne rugas pela ativação de novas células da epiderme. TGF-B3, estimula novas células da epiderme, reduz rugas e estrias pelo estímulo da síntese de colágeno e de elastina. Beta-FGF, melhora a elasticidade da pele e circulação periférica. VEGF, estimula o crescimento capilar, facilita a nutrição do folículo e induz angiogênese. Observe que cada um tem uma, né, utilidade estética, né? Então, dependendo do seu protocolo, você vai associar uma ou outra aí nos demais ativos, ok? Outras substâncias importantes que estão em moda aí, pessoal, muito em voga. Ácido alfa-lipoico, reduz processos inflamatórios, combate o envelhecimento. Tem protocolos de alfa-lipoico em intradermoterapia e tem também infusoterapia, via endovenosa, tá? Atualmente é utilizado para tratamentos de estrias, flacidez e rugas, importante antioxidante, anti-inflamatório e lipotrópico. Contraindicado para pessoas com hipersensibilidade. Quando ele é aplicado via endovenosa, algumas pessoas relatam que eu tô sentindo o cheiro dele, né? E depois podem começar a ter uma falta de ar que está relacionada à hipersensibilidade, tá? Então, ele tem que se levar em consideração a sensibilidade do cliente, tá? Mas em fisioterapia, muito mais, né? As quantidades são maiores, é feito diretamente na corrente sanguínea, então é um pouco mais complexo do que você aplicar em intradermoterapia, que são pequenas doses do produto, bem diluído, via intradérmico ou subcutânea, tá? Principalmente subcutânea. Outros, para redução de inflamação, a gente tem ativos, como o alfa-lipoico, que é, né, muito utilizado na infusoterapia justamente como um anti-inflamatório e antioxidante, melhora o aspecto da elasticidade e tônus da pele, diminuição de rugas finas, diminuição das dimensões, coloração e profundidade de estrias, é comum o alfa-lipoico também em retroinjeção para estria, tá? Principalmente aquela estria já mais antiga, né? Tem estria branca e estria vermelha, né? A branca é aquela mais antiga, a vermelha é uma estria ainda jovem, então a branca já é uma cicatriz, né? A vermelha ainda em processo ali de cicatrização, como se a vermelha fosse o machucado que gera, né? É, o afastamento ali, né? Quando a pele se estica, né? Gerando uma ferida, vamos pensar assim, que vai formar estria depois branca, que é já essa ferida cicatrizando. Então é muito mais difícil tratar a estria branca, que é uma cicatriz, do que a vermelha, que está ainda ali em fase de cicatrização. Prevenção do eritema causado pela exposição ao sol, alisamento do relevo de cicatrizes hipertróficas, principalmente de acne, né, e normotróficas, e suavidade das rugas profundas. Ok? Muitas aplicações para o ácido alfa-lipoico, né? Despigmentantes, para tratamento de melasma, de hiperpigmentação. Então, eu estou falando de estética facial agora, ó. Ácido glicólico, mandélico, ácido tranexâmico, cógico, todos podem ser utilizados de forma intradérmica. Então, pensem comigo aqui. Ah, é um peeling injetável? Sim. São os mesmos ácidos? São. Porém, os ácidos utilizados em peeling químico, né? Porém, com pequenas doses, né? São doses bem diluídas. É uma aplicação um tanto quanto dolorosa, né? As clientes reclamam bastante da aplicação da dor. Utiliza sempre gelo para poder
minimizar, né, o desconforto da aplicação, mas uma aplicação injetável de um ácido, mesmo que minimamente concentrado, de forma minimamente invasiva, no rosto, na face, vai gerar desconforto, né, pessoal? Então, técnica mais utilizada. O que que a gente faz com esses procedimentos que são dolorosos, desconfortáveis, esses que não se pode, se não se consegue, né, anestesiar? Alguém está fazendo uma pergunta aqui. Só um bom dia, né? Bom dia. Uma outra situação que a gente, né, pode discutir aqui posso utilizar alguma estratégia para diminuir essa questão da dor, do desconforto? Sim. Pede seu cliente para tomar um analgésico antes de ir, de pirona de 1 grama, meia hora, 40 minutos antes do procedimento. E, no momento da aplicação, gelo. É uma técnica, duas, né? Que podem ajudar aí a minimizar o desconforto dessas aplicações que são dolorosas. Outros, para efeito lifting, né? Então, para efeito aí de levantar a pele, né? O efeito lifting. A gente tem glucosaminoglicanos, ácido hialurônico em pequenas doses, não estou falando da quantidade para preenchimento, nem né, no local correto ali, né? O trato correto da pele. Eu estou falando de ácido hialurônico em pequenas doses nos ativos, misturados em associações, né? Ácido hialurônico com condroitin, colágeno, o DMAI, né, que é muito utilizado também, principalmente para hidratação, elastina e silício orgânico, todos esses para efeito lifting. Então, o silício orgânico eu apresentei como... Observem que certos ativos têm mais de uma função, né? Mais de uma ação. Então, eu disse da gordura localizada. A gordura localizada, quando você percebe uma tendência do cliente à flacidez pós-procedimento de lipoenzimática, é interessante associar um silício orgânico por causa do efeito lifting, tá? Ele ajuda na lipólise e também previne um pouco da flacidez pós, né, que pode gerar. Vitamina C e hialuronidase. A vitamina C, ela é antioxidante, né, e muito utilizada em estética facial. E a hialuronidase, ela é utilizada em duas situações em estética, né? Primeiro, para desfazer aplicações de ácido hialurônico em preenchimento, que não é o caso aqui. E segundo, para desfazer nódulos que a gente possa ter, que o cliente possa ter, como, por exemplo, em alguns tipos de celulite. O grau de celulite que já tem o nódulozinho, né, aquele buraquinho mais, né, e com o nódulozinho endurecido, a hialuronidase vai dissolver aquele nódulozinho ali. Aplica e massageia, ele vai dissolver, porque aquilo é ácido hialurônico natural, né, do corpo, né? Então você consegue dissolver, né, aqueles acúmulos que são gerados aí nas celulites mais avançadas, né, de graus mais avançados. Indicações então da intradermoterapia. Vamos ao que interessa. Não que o restante não interessasse, né? Mas vamos para a parte prática da coisa aqui, ó. Gordura localizada corporal e papada, estrias brancas e vermelhas, celulite grau 1, 2, 3 e 4, flacidez corporal e facial, anti-envelhecimento, anti-aging, alopécia, cabelo e barba, melasma, emagrecimento, ganho de massa muscular, tonificação de glúteos, cicatriz de acne. Então, assim, de forma, né, resumida, né, que a gente pode ter aqui ainda. Eu falei efeito lifting, não, falei hidratação da pele, como skin buster, né, isso também é intradermoterapia. Então, vamos lá. Pessoal, até aqui tranquilo? Tranquilo? Todo mundo que está aí, tranquilo, né? Então, assim, em aulas práticas a gente consegue, com a mão na massa, observar tanto o que é utilizado de produto, quanto aquilo que a mão na massa, técnica, né, de aplicação. É, atividade desse tipo de atividade que eu digo exercícios, provas, desse tipo de conteúdo, geralmente eu peço uma análise, um estudo de caso, com um catálogo de uma empresa, né, para vocês
selecionarem os melhores ativos a serem aplicados. Então, assim, é saber utilizar o que o mercado te oferece, tá? Analisar o caso da cliente, obviamente, anamnese, né? Conduta, protocolo e utilizar o que o mercado te oferece aí. Então vamos lá, gordura localizada ou gordura submentoniana, que a gente chama de papada, né? Aplicação diretamente no local de ativos lipolíticos, a mesma mescla, a mesma associação que a gente utiliza em lipoenzimática, porém com uma gordura mais soltinha, um tipo diferente de gordura, né? Tem gordura amarela, gordura branca, gordura marrom, né, pessoal? Você deve ter estudado isso aí em outras disciplinas. Então, pela característica da gordura submentoniana, a gente utiliza as mesmas mesclas, as mesmas associações de lipoenzimática em concentrações mais diluídas, tá? Quantidade também menor, né? A gordura localizada a gente pode aplicar em abdômen, culote, flancos, papada, nas costas, na bananinha abaixo dos glúteos e em qualquer lugar, gordurinha aqui do sutiã, qualquer lugar, até facial, até gordurinha facial, se trata com lipoenzimática, tá bom? Observem os locais de aplicação, ó, papada, bulldog e bochechas. Aqui, ó, dorso, né, região aí, ó, frente e verso aqui, né, vamos dizer assim, né, ó, nós temos qualquer local, inclusive a pubiana, que também está marcada, ó, entre aqui essa região de coxas, qualquer local do corpo que tenha gordura localizada, a gente pode fazer a aplicação, utilizar a técnica da intradermoterapia lipoenzimática, tá bom? Braço, abdômen, flancos, costas, axila, sutiã, região pubiana, região interna de coxas, culotes, bananinhas, interno de joelhos, papada, bulldog, bochechas, tudo que tá aí, né? Desenhado aí nessa figurinha. Estrias brancas e vermelhas, como eu disse, a estria vermelha é muito mais fácil de tratar do que a branca, porque a estria vermelha ainda está no processo ali, né? Como eu disse aí, entre aspas, ainda está machucado. A pele esticou, houve um afastamento, criou aquele machucado ali, aquele estiramento da pele, e o vermelho é porque ainda está em processo cicatricial. Quando a estria está branca, é uma estria mais antiga, já cicatrizou, é mais difícil de tratar. Vamos precisar de mais sessões. Temos mesclas específicas para estria, tratamento de estria vermelha, mesclas específicas para tratamento de estria branca. Estria vermelha normalmente é mais comum de a gente ver, né, em adolescentes que estão ainda, né, em crescimento, ou um aumento rápido de ganho de massa muscular ou de gordura também, né? Estirou a pele de forma muito rápida, sem hidratação, sem devida hidratação. Acontece isso mesmo, né? A gente vai ter a presença e aparecimento de estrias. Celulite, grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1, não tem ondulações e não tem irregularidades, né? Quando se comprime a pele, vai aparecer só umas ondulações pequenininhas e pequenos furinhos. No grau 2, esses furinhos já são percebidos sem a compressão da pele. Então, a pessoa parada, comprimiu a pele, deu ondulação e furinho, grau 1. Sem a compressão da pele, eu já consigo observar, grau 2. O grau 3 já tem os nódulos, né, de ácido hialurônico claramente perceptíveis. Então, grau 3 e 4, eu já vou precisar de hialuronidase nos pontinhos de nódulo, tá? Não adianta só eu tratar ali, né, de forma... Porque não deixa de ser, né? Ali você tem que drenar a linfa, né, drenar o líquido que fica ali, né, é, retido, uma retenção. Retém toxina, retém água, linfa, então é um processo que depende de vários ativos venotróficos ali, né, venolíficos também, dependendo da situação, é importante e interessante a gente colocar alguns ativos lipolíticos, mas a aparência para ficar em grau 3 e 4, para ficar realmente, né, viável o tratamento ali e efetivo, você tem que usar hialuronidase nos pontinhos de nódulo, tá? Porque senão vai ficar um nódulozinho ainda. Quando você tem vários nódulos já, que já chama de celulite dura, já é grau 4, né? Tem inchaço, costuma ter dor, já tem comprometimento circulatório e aquele aspecto ali de colchão, né? É já é bem mais
cronificada a situação e complicada também de se tratar, tá bom? Claro que tudo isso é interessante, associação de dieta e atividade física, né, pessoal? A gente está falando de celulite, de gordura localizada. Então, eu brinco com as minhas clientes que é um cofrinho, né? A gente faz o procedimento, tira a moedinha ali do cofrinho, quebrei o cofrinho. Então, a durabilidade do procedimento, até a resposta mesmo do procedimento que você está falando, vai depender da disciplina da cliente em manter dieta e manter atividade física. Você retira todo o seu procedimento de lipoenzimática, fica um espetáculo. 10 sessões, ficou espetacular. Geralmente a gente utiliza 5 sessões, né? Então, o cliente chegou à 10ª sessão, ficou espetacular, e aí ela não mantém, né, dieta e de repente ela ganha gordura de novo, os pontos estão ali. Porque a gente tira a gordura, mas o adipócito continua ali. Então o adipócito ele esvazia, mas ele está presente. Se você der gordura para ele de novo, ele vai acumular novamente. Volta no mesmo lugar. Exemplo aí, ó, celulite grau 1, 2, 3 e 4. Ok? A 1 somente pressionando, A 2 você já vê sem pressionar, A 3 e 4 já tem nódulos, né? Beleza? Flacidez corporal e facial é uma coisa muito importante que saiba na anamnese o que é para você e o que não é. Não adianta você tentar tratar em estética minimamente invasiva um paciente que é, obviamente, nitidamente cirúrgico. Então, flacidez abdominal, que é a que a gente mais recebe cliente. Deu avental, né, a barriga pendeu, não adianta você tentar levantar isso aí com ativo, não. Isso aí é excesso de pele, né? Não tem a gravidade, vai mesmo jogar para baixo, não tem como você resolver isso aí com ativo estético, não. Isso aí é cirurgia plástica, isso é abdominoplastia, tá? Não queimem um filme de vocês vendendo um procedimento que não vai surtir o mínimo de efeito, tá bom? O que é Skin Buster? É uma nutrição injetável facial, né? Anti-envelhecimento. Estimula a produção de colágeno, restaura a firmeza e sustentação da pele, melhora o contorno facial, suaviza os sinais de envelhecimento, melhora a hidratação, melhora a flacidez, né? É aplicado no rosto, de forma intradérmica. Vários ativos, tá, pessoal? Alopécia, cabelo e barba, com os ativos, né, de crescimento capilar. Melasma, como eu já apresentei os astros para vocês aí. Vamos falar um pouco de tonificação de glúteo, né? Apesar de que isso aqui daria um curso, né? Pela variação de técnicas que podem ser utilizadas, associações diversas, daria um curso, né? Combate à flacidez, né? Como anticelulite, como combatente aí de flacidez, fortalece tecido muscular, fortalece fibra também muscular. Hidrata as células, hidratação profunda, melhora a textura e aumenta o brilho da pele. Rejuvenescimento, por aumentar a produção de colágeno e de elastina, né, para dar uma pele mais jovem. E tonifica e modela. Então a gente fala de tonificação e modelação de glúteos, tá? O nome comercial é Gluteal Max, né? Bumbum na nuca, tem vários termos aí que os laboratórios utilizam. O Gluteal Max é o primeiro, é um termo criado aí no protocolo da PHD. E a gente usa, né? Normalmente a gente usa esse termo, né? Mais um nome comercial, né, pessoal? Mas é tonificação e modelagem de glúteo, tá bom? Tem a fase externa, que vai tratar celulite, flacidez, vai dar uma hidratada, vai dar um brilho. E tem a fase interna, que é a intramuscular, que vai melhorar a tonificação muscular. Se não for associado à atividade física, o protocolo não vai ter a efetividade que se espera. O Gluteomax, um exemplo desse protocolo, são 5 sessões com aplicações subcutâneas e intramusculares. Você pode ter um aumento de 1 centímetro a cada sessão, chegando aí de 5 a 6 centímetros de aumento de glúteo, considerável, fora a melhoria geral de aspecto, né, da parte estética em si, externa, tudo. Você pode ter ainda esse ganho de 5 a 6 centímetros, tá? Hipertrofia ou emagrecimento, isso também é ação nossa. A gente também pode, em estética, trabalhar com protocolo de hipertrofia e emagrecimento. Tem vários ativos, ativadores musculares, pré-treinos,
que a gente pode, né, tá, estar utilizando. Cicatrizes de acne, tem uma melhora também considerável com os ativos, com fatores de crescimento. Ok? Quais as vias, então, de administração? Pessoal, até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo? Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vias de administração. Bom, como a gente mesmo viu, subcutâneo e intradérmico são as principais, mas nós temos também aí a via intramuscular em associação quando a gente está falando de protocolo de glúteo. O mesmo protocolo de glúteo pode ser utilizado nas coxas, o quadríceps, tá, pessoal? Então, pode ser glúteo max ou coxa max, né? Todos os dois são passíveis, são dois músculos grandes, né? Inferiores aí, passíveis de serem melhorados com o procedimento. Materiais que a gente vai utilizar. Bom, vamos falar da minha mescla para gordura localizada. Ó, o que que eu uso mais? Lidocaína 2%. Essa aqui seria uma mescla de 10 ml. Lidocaína 2%, 2 ml. Pentoxifilina, 40 miligramas por 2 ml, 2 ml. Desoxicolato, 50 miligramas, 2 ml. Cafeína, 120 miligramas, 2 ml. E benzopirona, 2 ml. Eu tenho um total de 10 ml, sendo 2 ml de 5 ativos. Lidocaína, pentoxifilina, desoxicolato, cafeína e benzopirona. Lidocaína é anestésico, pentoxifilina é um lipolítico e venotrófico. Desoxicolato é lipolítico, cafeína é lipolítico, benzopirona é venotrófico, tá? Se eu sinto, ó, se precisar de uma mescla mais potente, eu vou associar L-carnitina, aí eu vou ter 12 ml. Se eu precisar ainda de achar que ainda precisa de ser mais potente a mescla e eu tenho tendência, eu observo tendência à flacidez, eu uso também silício orgânico. Aí eu vou ter 14 ml. E eu posso ainda pôr, se precisar diluir, soro fisiológico, ok? Aspirar primeiro o ativo que se encontra em frasco ampola, geralmente a lidocaína, para você não contaminar, tirando a ampola e enfiando a agulha, né, contaminada com uma substância dentro do frasco ampola e contaminando. Se você tirar o desoxicolato e colocar a mesma agulha dentro do frasco ampola de lidocaína, ele vai turvar na hora, já tem uma reação. Vocês vão observar. Não atrapalha a ação da mescla, né? Não faz mal, é normal, é comum, tá? É esperado que isso aconteça mesmo, mas você vai contaminar a sua lidocaína, né? Materiais necessários, seringas, de acordo com o volume final que você vai usar. É ideal você ter, vou explicar por quê. Agulha 25 por 7 para preparo e agulha 30G amarelinha para aplicação. Várias, né? Várias 30G, porque você vai trocando ela ali para você ajudar seu cliente, né? Agora, você vai fazer 14 ml de mescla aqui, ó, 10 ml que seja, 14, 16, 18, igual eu estou mostrando aí que você pode ir associando mais ativos. Aplicar com a seringa desse tamanho, de 10 ml, 20 ml, com a agulha 30G, desculpa por seringa, que é a agulha 30G, tá? Vou corrigir para vocês. É difícil, é complicado, pela pressão que se aplica ali. Mas, se você utilizar duas seringas para fazer a diluição com um conector, um three-way, né, uma torneirinha, aí você faz a associação, depois você troca e faz com a seringa de 3 ou a seringa de 5 ml. Faz com a seringa de 3 é melhor ainda, mais confortável. E vai trocando ali. Enche, cada hora que você precisar, você vai na torneirinha e enche a seringa de 3 e vai trocando a agulha 30G. Bom, quanto maior o volume da seringa, maior a dificuldade de aplicação devido à força necessária para ser imprimida no êmbolo. Isso é fato, é física. Troque a agulha 30G quando observar que a mesma perdeu o corte. Isso reduzirá o desconforto e a dor do seu cliente. Quantas sessões são necessárias? Anamnese. Anamnese e disciplina. Principalmente lipoenzimática, são sessões até o resultado ficar bom. E você só vai observar ter um bom resultado se a sua cliente tiver disciplina, dieta, principalmente atividade física, né? Questão fundamental, venda pacotes, né? É interessante você vender pacotes que você, de certo modo, força o seu cliente a voltar. Não menos que 3 sessões,
não mais que 10 sessões, tá? Lipoenzimática, venda pelo menos 5 sessões, ok? Não sei que seja mesmo só uma lapidada ali, esse 23, mas como eu disse, né? Menos que 3 é complicado e mais que 10 também, seu cliente fica, né, cansativo ali, dá um tempo, né, para ele depois voltar no caso de uma necessidade de continuar. Mas a lipoenzimática, pessoal, no primeiro momento ela piora o aspecto estético, porque como a gente aplica ativos potentes, eles vão dar edema. A gente só vai ver o resultado final mesmo um mês depois da última aplicação. 15 dias depois da última aplicação, você já vai ter um resultado bacana, mas considere um mês depois da última sessão, da última aplicação, o resultado mesmo final, tá? Então é difícil você, se você não der um tempo também para o seu cliente aí de um mês de uma aplicação, você não vai ver o resultado final, porque você vai sempre estar com edema da aplicação anterior que você causou. Quanto tempo para dar resultado? Como eu disse, vai depender do procedimento que você está fazendo. Eu falei da lipoenzimática, 30 dias, mas estria pode ser, né, isso também, papada também, né, que são mais os ativos aí. Substâncias, quando aplicadas, fatores de crescimento, né, considere isso também como um tempo para você analisar. Ideal você analisar, ter um retorno do seu cliente com 15 dias depois da última sessão e 30, para você ver a evolução e resultado final com 30 dias, tá? Pense sempre em 30 dias após a última aplicação, para você ver mesmo o resultado do seu protocolo. Como potencializar resultados? Com associação de técnicas. Drenagem linfática, massagem modeladora, lá na lipoenzimática, né? Corrente russa, endermoterapia, né? Vácuo. É importante fazer isso, drenar o local ali, o edema, né, os nódulos que formam ali, fazer uma massagem. A gente pede o cliente para fazer debaixo do chuveiro com água morna, uma drenagem em sentido virilha, para melhorar o resultado. Ou procurar uma esteta para fazer uma massagem, uma drenagem linfática, uma massagem modeladora. Mas, como eu expliquei, vou repetir, 3 dias após a aplicação. Nada de fazer de imediato que você vai perder o produto, né? Como manter o resultado? Resposta mais fácil possível. Dieta e atividade física, né? Aquele paciente que necessita assim, de um retoque de vez em quando, uma sessão, 2 sessões para retoque, para manutenção também interessante. Intercorrências, desconforto e dor no momento da aplicação e às vezes um dia, 2 dias depois. Edema é comum, óbvio, está aplicando a substância química, né? Que vai gerar ali, né? Dano ao tecido, que é o que você quer, né? Hematoma, nódulos, hipersensibilidade, que é o mais comum, e iras, né, infecções, mas a infecção vai ocorrer se houver uma falha na técnica, principalmente falha em técnica séptica, né? Responsabilidade do profissional do produto. Como evitar, minimizar intercorrências? Bom, seguir técnica séptica, principalmente, né? E usar a técnica corretamente. Então, dá para evitar desconforto e dor? Dá, com um gelinho, como eu disse, mandar o cliente tomar um anestésico, desculpa, um analgésico antes, porque anestésico não dá para ser utilizado. Edema, você pode indicar drenagem pós-procedimento. Hematoma, pode mandar passar um iridoide depois, se estiver incomodando, né? O iridoide vai ajudar no edema. Nódulo, fazer a massagem do local para desfazer o nódulo. Hipersensibilidade a gente tem que descobrir antes de aplicar, né? Então, o paciente tem que saber que é hipersensível, que tem sensibilidade à cafeína, por exemplo, né? Para a gente evitar. E IRAS, pessoal, infecção técnica séptica. O profissional de saúde tem que ter o conhecimento de como evitar uma infecção cruzada, né, pessoal? Isso é óbvio, né? Cuidados pós-procedimento. Opa! Primeiro, atividade física só 24 horas depois, tá? Exposição ao sol, só com protetor solar e evitar, tá? Porque pode haver escurecimento. Nada de procedimento no local que você já está fazendo um. Nada de associar um outro procedimento, a não ser que seja da associação, né, sob o seu conhecimento. Nada de fazer outro procedimento ali sem te falar, né? Tem 2 estetas tratando da pessoa, um faz o procedimento em um lugar, outro faz em outro, isso não existe, né?
mas a não ser que seja procedimento indicado por você mesmo, viu? Pode tomar um analgésicozinho em caso de dor, de pirona 1 grama, melhor opção. Não tomar anti-inflamatório, principalmente corticoide, porque vai atrapalhar o efeito, o resultado não vai ficar bacana, tá bom? Porque você quer o procedimento, você quer o processo inflamatório no procedimento. Se não tiver processo inflamatório, não vai ter resposta, né? Muitos dos resultados vão depender de um procedimento cicatricial, né, inflamatório mesmo ali. Se você toma um anti-inflamatório, você impede que chegue no resultado que você queira. Prescrição estética, aqui está o mais confuso, né? Muitos profissionais têm extrema dificuldade em prescrever. Nesse caso, a gente tem prescrição em duas etapas. Três, na verdade. Você pode ter a prescrição pré-procedimento, que é essa de tomar um analgésicozinho antes de ir. Você tem a prescrição do procedimento em si, comprar a mescla já é uma prescrição para o laboratório produzir para você. Eles auxiliam muito nisso, mas você tem em mãos o catálogo deles ali. E a prescrição pós, de orientações e de produtos, né? Eu disse ali um analgésico pós-procedimento, um iridóide em caso de hematoma, né? Em melasma, a gente prescreve um skincare para ser usado em casa, né? Um home care aí. E também um ativo oral, né? Um picnogenol, um oleolar, como vocês aprenderam lá em fitoterapia, para manutenção de resultado. Hipertrofia e emagrecimento tem muita prescrição também. Gordura localizada também tem prescrição. Como eu disse lá, né? Prescrição também dá uma pós só em prescrição, né? Você tem muito ativo para ser trabalhado. Espero que vocês tenham aprendido a usar pelo menos os fitoterápicos, que é o que a gente pode usar com segurança e com respaldo legal de uma forma mais eficiente. A associação de técnicas é importante, mas como eu disse, um tempo após o procedimento, tá? Não é recomendado o uso de terapias que estimulem a circulação periférica logo após o procedimento, nem mesmo a realização de atividades físicas. O aumento da circulação periférica induz a perda do medicamento por absorção sistêmica. Sugestões de protocolo. Vamos lá. Lipoenzimática, associar com massagem moderadora, drenagem linfática, corrente russa. Glutamax, associar com pump de bumbum em dermologia e corrente russa. Melasma, associar com skincare e manutenção oral, tá? Então a gente precisa conhecer a disfunção estética. Chegou a hora de vocês utilizarem o conhecimento de forma sistêmica, né? Juntar o conhecimento de disfunções estéticas com ativos, com técnicas e protocolos. Vamos tentar juntar tudo numa coisa só para virar um conhecimento consistente. Pessoal, intradermoterapia é isso. Vamos falar de PEN daqui a pouco. Quero saber se vocês têm dúvida aqui. Vou dar uma pausinha aí de 10 minutos só para tomar uma aguinha. E voltar para a gente falar de PEN, procedimento secagem de vasinhos, né? Popularmente dizendo aí. Alguma dúvida até o momento? Não? Tranquilo? Vou dar uma pausazinha aqui, só para eu tomar uma água e já retorno para a gente falar de PEN, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.